Eu abro nesta manhã o livro de Salmos, e o Salmo de número 22. No Antigo Testamento, agora o livro de Salmos, e o Salmo de número 22, este versículo primeiro em particular. O Senhor Jesus Cristo, melhor Davi, falando pelo Senhor Jesus Cristo ali: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Meus amigos, o título da nossa breve meditação nesta manhã é a nossa dívida para com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa dívida para com Cristo Jesus. E essa é uma das passagens mais remarcáveis de todo o Antigo Testamento. Nós chegamos a este período do ano quando a Igreja do Senhor Jesus Cristo em toda parte rememora a Páscoa. E eu tenho certeza que todos sabem que foi a Páscoa, uma celebração, uma das principais festas anuais do povo judeu antigo, na qual eles comemoravam a libertação daquele povo da escravidão e da opressão no Egito por mais de 400 anos, e como o Senhor os conduziu àquela terra prometida. Mas para muito além disso, aquela celebração onde havia o sacrifício daquele cordeiro pascual apontava para aquele povo, para o Messias que viria. E um sacrifício que seria oferecido no lugar de pecadores para a salvação. E para nós, essa é uma oportunidade como Igreja do Senhor Jesus Cristo de considerarmos tudo isso que este salmo, ou que aquele dia significou para o Senhor Jesus, para o Deus eterno que se fez homem, que veio a este mundo comprar e resgatar o seu povo como um sacrifício para levar sobre si todo o peso da nossa punição, para nos resgatar da condenação e do juízo de Deus. E é isso que nós queremos fazer. Normalmente, nessa ocasião do ano, nós nos voltamos ao Novo Testamento para buscar ali nos Evangelhos aquelas passagens que falam sobre a morte, a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu me proponho fazer nessa manhã, de uma maneira breve e bem devocional, é seguir pelas palavras desse Salmo 22 e tirar daqui esses elementos sobre a morte do Senhor Jesus Cristo. Vem um texto do Antigo Testamento que traz tremendos detalhes sobre Cristo e sua crucificação. De fato, o Salmo de número 22 traz mais informações sobre a crucificação de Cristo do que os Evangelhos. Eu não me refiro a informações fatuais, como o lugar, quem o crucificou, em que localidade de Jerusalém, mas coisas mais profundas a respeito do Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele pessoalmente experimentou, aquilo que foi para Ele como Salvador, o custo que Ele teve que pagar para a nossa salvação e a nossa dívida como seu povo para com Cristo Jesus. E aqui nós temos um salmo onde o rei Davi, ele fala como um profeta. Ele, como se assim fora, põe nos lábios do Salvador as suas próprias palavras, e ele fala personificando o Salvador Jesus Cristo na cruz. Não há dúvida sobre isso. Mesmo antes da vida do Senhor Jesus Cristo, os judeus do passado encaravam este salmo como um salmo messiânico. E eles entendiam que os sofrimentos que são descritos aqui, tão profundos, tão agudos, não foi nada experimentado pelo rei Davi, de fato, jamais experimentado por qualquer ser humano na palavra de Deus neste mundo, como descrito nessas palavras. Eles sabiam que isso se referia ao Messias que viria, sobre os seus sofrimentos. Vem aqui Davi, ele toma em seus lábios as palavras do Messias e, falando profeticamente, ele aponta para os sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. Bem, e é claro, para nós hoje é muito mais fácil perceber isso, porque nós temos a narrativa do Evangelho. E nós podemos olhar para trás e ver como este salmo, escrito 1000 anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, foi realmente cumprido em detalhes naquele dia, no Calvário, fora dos muros de Jerusalém. Bem, mas para provar isso, que é importante, deixe-me apontar alguns versículos em particular inicialmente e o cumprimento deles no Novo Testamento. Veja o versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio, das palavras do meu bramido? São palavras do Senhor Jesus Cristo. E todos nós já lemos isso no Evangelho, já está lá em Mateus capítulo 27, no versículo de número 46. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani.
Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Nós lemos esse versículo de número 18, no Salmo 22 também. Essas palavras: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre as minhas roupas. E ainda em Mateus, capítulo 27, versículo de número 35, eu li o versículo de número 18, o versículo de número 35, isto é, e havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. O versículo de número 8, um pouco atrás ainda, Salmo 22, confiou no Senhor, palavras daqueles homens ali em volta da cruz, confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. E Mateus também, 27, versículo 39, e os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. O versículo 22 do Salmo 22 também, outras palavras que nós encontramos cumpridas no Novo Testamento. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. E essas palavras são referidas como que de Cristo em Hebreus, capítulo 2, versículo de número 12. Eu leio rapidamente Cristo falando, escrito aos Hebreus apontando para ele, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Tremendas palavras. Meu tempo não nos permite para seguir versículo por versículo nesse Salmo de número 22, e não só aqui, em tantas e tantas passagens do Antigo Testamento que apontam profeticamente para a crucificação de Cristo. Você toma em particular Isaías 53 e tantas outras partes do Antigo Testamento. Mas aqui, sem dúvida, um salmo escrito 1000 anos antes de Cristo, cumprido literalmente naquele dia em que o Senhor Jesus Cristo foi pendurado na cruz por nossos pecados. E nós vamos considerá-lo em detalhes, de uma maneira devocional, um salmo remarcável. Ouça essas palavras do versículo 1, palavras do Senhor Jesus Cristo na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Palavras que seriam proferidas pelo Senhor no Calvário. Mas Jesus Cristo não está perplexo aqui. De maneira nenhuma, ele não está em dúvida que ao dizer essas palavras: Deus meu, por que me desamparastes? Ele não está confuso. Soa talvez superficialmente quando nós ouvimos a voz de Cristo com essas palavras, esses sentimentos. Não, ele não estava confuso, nem perplexo, nem duvidoso, porque estava ali, porque ele sabia muito bem porque ele tinha ido ao Calvário. Ele ensinou isso aos discípulos tantas vezes, que era necessário que o Filho do Homem fosse tomado, e preso e crucificado e ressuscitasse ao 3º dia, e que sofresse e que morresse por pecadores. Ele ensinou isso tantas vezes, que ele deveria experimentar em seu corpo, em sua natureza humana, toda a alienação de Deus, toda alienação e separação de Deus que nós merecemos. Deus não pode olhar sobre o pecado e não pode contemplar o pecado com seus olhos santos. Assim ele como que vira o seu rosto quando Cristo está naquela cruz do Calvário por nós. Foi para o nosso benefício que ele pronunciou essas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Para que nós apreciássemos o que ele está sofrendo em nosso lugar, para que hoje nós apreciássemos o que custou ao nosso Salvador ser como que abandonado pelo Pai, levando sobre si toda a miséria e a imundície de nossos pecados, como que rejeitado por um momento. Mas ele não foi rejeitado, ele foi ouvido pelo Pai. Ali está o meu Salvador, o teu Salvador, levando sobre si toda a agonia, toda a miséria que nós merecemos naquela cruz, de ser separado, merecendo de ser banidos da presença de nosso Criador por toda a eternidade, para o inferno, para longe de Deus, que é luz, que é vida, que é salvação, ser lançado na punição eterna. E essa expressão do Senhor Jesus Cristo no versículo 1 anuncia a profunda dor e agonia que ele experimentou em sua alma ao ser pendurado naquela cruz em nosso lugar. Oh, amigos, não é que Cristo estava confuso ou perplexo, sem dúvida nenhuma. Ele nunca teve dúvida. Ele sabia muito bem que veio para morrer. Ele sabia muito bem que haveria de experimentar essas coisas em nosso lugar, porque Deus é santo, como eu mencionei. Como toda a palavra de Deus menciona.
Ele não pode colocar os seus olhos sobre os nossos pecados. Por ser um Deus justo, Ele deve julgar e punir o pecado. E ainda embora Deus perdoe o pecador tantas vezes, Ele jamais pode perdoar o pecado. Ele deve punir o pecado. Ele deve destruir, extirpar o pecado do seu universo. E o que Ele fez foi condenar e punir o pecado no Salvador, para que pecadores fossem salvos, perdoados, libertos. A santidade de Deus, a lei e justiça santa de Deus demanda que o pecado seja punido. A sua lei demanda que toda transgressão seja punida. E ali está Deus punindo em seu Filho. Tamanha agonia, tamanha dor. Cristo experimenta essa separação que nós iremos experimentar um dia se não o buscarmos neste mundo, se não nos aproximarmos dele nesse mundo. Veja a segunda parte desse versículo. Porque te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido. Oh, nós sabemos muito bem por quê. Porque ele deve experimentar sozinho toda a dor. Porque ele deve tomar todo o cálice da ira de Deus, e cada gota desse cálice sozinho. Ninguém poderia ajudá-lo, ninguém poderia se colocar em seu lugar. Ele é Deus, sim, igual com o Pai, igual com o Filho, mas precisou tomar um corpo e uma natureza humana de modo a morrer, de modo a sofrer. Ele veio para sofrer. A ira de Deus pelo pecado, que demanda a punição derramada sobre ele, ele não poderia ser ajudado, amigos. Um anjo não poderia morrer no lugar dele, porque se fosse dito, Jesus Cristo recebeu a ajuda do Pai naquele momento, e por causa da sua natureza divina, o seu sofrimento foi aliviado tremendamente, ele quase como não sentiu nada, ou simplesmente foi um teatro, uma expressão, ele não sentiu nada. Bem, então, ele não teria sofrido o que nós devemos sofrer. Mas porque ele levou sobre si, como nos diz Isaías aqui, Davi, nossa transgressão, a nossa miséria, o nosso pecado, então ele deveria sentir em seu corpo e em sua natureza toda a dor. E assim essas palavras não são expressões de confusão, mas foram ditas para nós compreendermos e percebermos algo do seu sofrimento, algo que ele levou em sua natureza humana, sofrendo sozinho, sem auxílio, como se fora em nosso lugar naquele dia. Mas veja esse versículo de número 2. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Isso é Cristo no Calvário. E a ideia desse versículo é que a sua punição não parece ter fim. Aquilo que ele experimentou ali, em sua mente e seu corpo, é algo que para ele parecia não ter fim. Na verdade, essa punição, esse castigo, foi comprimido em apenas 6 horas. Por 6 horas ele esteve ali. Mas para ele foi como que dias e noites sem fim. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. A intensidade dessa punição parece ser uma eternidade em sua mente e em seu corpo. Ele experimentou tudo o que nós devemos experimentar, toda a eternidade no inferno que nós merecemos experimentar, ali como que comprimida em 6 horas de agonia e dor, sobre a sua mente e sobre o seu corpo, em 6 horas, no lugar de cada um de seus eleitos. E o versículo 3, porém tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Tremendas as palavras. Apesar de toda a dor, de toda a agonia, ele estava cheio de louvor, cheio de gratidão e adoração dirigida ao Pai. Porém tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Por quê? Porque como nosso representante, ele deveria oferecer ao Pai louvor e adoração, mesmo na cruz do Calvário. Aquilo que Deus exige de cada um de nós, serviço, culto, obediência, amor, cumprir as suas leis. Cristo Jesus, como nosso representante, ele deveria oferecer a Deus por toda a sua vida, e mesmo ali naquela cruz do Calvário. E aqui ele dirige ao Pai a adoração. Ele desceu a este mundo para ser o nosso representante e para ser um sacrifício por nossos pecados, para submeter-se ao Pai, para entregar a sua vida em submissão ao Pai, todas as leis. E aqui mesmo, sob tamanha tentação e dor, ele também adora, reverencia e se submete ao Pai. Oh, ele fez isso, passando por esta agonia, para que você e eu pudéssemos ser resgatados e trazidos de volta ao Pai. Ouça essas palavras, elas estão cheias de adoração, cheias de reverência, cheias de respeito. Porém tu és santo,
tu que habita entre os louvores de Israel, e quanto ele fez, e quanto ele se ofereceu. Ele nunca pecou, nem mesmo na cruz do Calvário. Mesmo aqui, sob agonia e sofrimento, ele não poderia pecar, porque se fosse possível que ele pecasse, mesmo naqueles últimos instantes, ele não poderia ser o nosso Salvador. Ele não poderia ser um cordeiro sem mácula. Ele não poderia ser o nosso representante. E aqui ele não murmura, ele não pragueja, ele não desconfia de Deus, ele não clama por revanche contra os seus inimigos. O que nós vemos aqui é perfeita adoração, perfeito louvor, perfeita confiança, perfeita submissão. É isso que transparece nessas palavras do versículo 3. Porém tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. E o versículo 4, em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. O que isso quer dizer? Bem, o Senhor está dizendo, os nossos pais, isto é, aqueles que creram em ti no Antigo Testamento, que confiaram em mim, o Messias, que viria um dia, que entenderam o simbolismo dos sacrifícios e do templo, as profecias, e pela fé olharam para o Messias, os nossos pais que creram em ti. Bem, eu devo agora morrer por eles. Eu devo agora pagar no lugar deles. Você sabe de que maneira homens e mulheres eram salvos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo? Antes que o Salvador descesse e cumprisse todas as coisas? Bem, eles eram salvos da mesma maneira que nós, homens e mulheres, após Cristo, somos salvos. Eles eram salvos e foram pela fé no Senhor Jesus Cristo. Eles ouviram essa mensagem do Evangelho do Antigo Testamento, e são tantas as partes que proclamam Cristo Jesus, os profetas, Jeremias, Isaías em especial, os sacrifícios, os símbolos, a necessidade de um cordeiro, de um sacrifício. Eles creram, eles olharam pela fé para a frente, para o Messias que viria, e depositaram nele a sua confiança, e se arrependeram de seus pecados, e assim foram salvos pela fé. E nós hoje, depois de Cristo, nós da mesma maneira olhamos para trás, para o Salvador que já veio, e pela fé somos salvos e transformados. Mas Cristo precisava agora pagar e cumprir a salvação daqueles que nele creram e foram salvos no Antigo Testamento. Eles creram no Messias que viria, no sacrifício que foi oferecido, e agora ele estava ali e ele deveria pagar pela salvação deles também, para que a salvação deles fosse como que fora efetivada. Oh amigos, aqui está o Senhor Jesus Cristo naquela cruz, fazendo menção daqueles que creram nele antes de sua vinda, e olhando para frente, para nós, por todos aqueles por quem ele veio neste mundo. Veja o versículo 6, mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Tremendas palavras, sim, ele veio em fraqueza, em um corpo humano, para sofrer a morte de um criminoso, um pária, ser desprezado como um verme, opróbrio, essa ideia. Que intensidade do sofrimento de Cristo, pense sobre isso. Deus eterno, descendo e se humilhando, fazendo-se um homem, uma criatura, e como uma criatura um servo, submetendo-se à lei de Deus, e como um servo sendo tratado como um criminoso, um pária social, para levar sobre si mesmo toda a nossa iniquidade. Versículo 17, todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça dizendo, confiou no Senhor. Sim, eles fazem isso. E fizeram isso em volta da cruz por 3 horas, abusos verbais, humilhação, desprezo, chacota, tudo isso lançado contra o Senhor naquela cruz. Ele deveria ser humilhado, ele deveria ser desprezado pelos seus. E o versículo 8, confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Palavras que foram literalmente, ipsus facto, de fato, pronunciadas naquele dia contra o Senhor Jesus Cristo, aqui registradas no Antigo Testamento. E como se Cristo estivesse dizendo, agora eu devo pagar o preço por aqueles que confiam em Ti. Ele veio em fraqueza, em um corpo humano, para sofrer como opróbrio. Mas por quem ele sofreu? Por quem ele se entregou? Versículo 7, palavras tão profundas. Todos os que me veem zombam de mim. Eles fizeram isso. Sim, eles fizeram isso. Mas Cristo não está reclamando aqui, porque ele haverá de interceder mesmo por esses homens e mulheres que zombaram dele. E mesmo por ele dirá,
Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E mesmo tantos deles que estavam ali na cruz lançando chacota e desprezo e ódio contra o Senhor Jesus Cristo, haveriam de estar em pouco tempo ali em Jerusalém, ouvindo o primeiro sermão da igreja do Senhor Jesus, pregado por Pedro, e muitos deles seriam como que perfurados no coração de convicção de pecados. E creriam e seriam salvos por este Salvador que intercedeu mesmo por ele na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, porque em Cristo morreu. Ouça essas palavras: zombam de mim todos os que me veem, estendem os seus lábios e meneiam a cabeça. Sim, ele faria isso por eles, mesmo homens e mulheres como aqueles, soldados, judeus, líderes religiosos, todos aqueles que o desprezaram. Que amor do Salvador naquela cruz. E o versículo de número 9: mas tu és o que me tiraste do ventre e fizeste confiar estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Por que Cristo expressa esses sentimentos? Bem, ele estará indicando que através de sua vida, e mesmo no Calvário, ele viveu uma vida em submissão e obediência a Deus, desde o ventre de sua mãe. Por todos os seus dias, em palavras, em pensamentos e atitude, ele foi lançado ao cuidado do Senhor para cumprir a sua lei, desde o início até o fim. Ó Senhor, ele está como que dizendo: eu fui chamado desde o ventre da minha mãe, vê os meus sofrimentos que eu estou suportando a punição dos pecados deles, para perdoar-lhes os pecados, mas vê também a minha vida justa e reta diante de ti, para abrir o céu para cada um deles. Tu fizeste isso, ele diz, para que eu fosse perfeito, e essa vida reta e justa eu ofereço a ti no lugar deles. Queridos, Cristo Jesus precisou oferecer a Deus Pai duas coisas em nosso lugar. Primeiro, ele precisou oferecer um sacrifício em nosso lugar pelo pecado, para nos livrar da ira de Deus, do inferno e da condenação eterna, e nos reconciliar com Deus. Mas veja, isso não nos garante a entrada no céu. Apenas o perdão de pecados, apenas, digo eu. Cristo Jesus precisou oferecer ainda outra coisa ao Deus o Pai, como nosso representante: uma vida perfeita, sem jamais pecar, uma vida de submissão a Deus, para encontrar o melhor, adquirir o direito de entrada no céu por nós. O perdão de pecados e a entrada no céu por sua vida, pelos seus méritos. E aqui está ele na cruz, sem reclamar, sem praguejar, sem pecar contra Deus do início ao fim. Uma vida de submissão, uma vida entregue ao Pai em nosso lugar. E no versículo 11 ele começa a lidar com seus sofrimentos propriamente dito. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Ele deve pisar o lagar da ira de Deus, sozinho, e experimentar isso sozinho. No versículo 12 e 13, muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam, abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Uma representação do seu sofrimento físico. Leão que despedaça e ruge. Touros, uma representação dos romanos, na sua violência, sua carne rasgada pelos chicotes dos romanos, o seu corpo como que triturado por um leão, como se assim fora. Tamanha violência, tamanha dor. Nenhuma parte do seu corpo foi poupada, sofreu agudamente antes e durante o seu sacrifício. Versículo 14, palavras que desafiam a compreensão humana. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera que se derreteu no meio das minhas entranhas, algo que a mente humana não consegue compassar. Os sofrimentos de Cristo por mim, por você. Todos os meus anos de pecado, cada dia, cada pensamento, cada palavra, cada ato, cada prática, cada omissão. Não um dia de pecados, anos e anos de pecado diante dos olhos de Deus. Por bilhões e bilhões de almas, todos derramados de uma vez sobre o Senhor Jesus Cristo. Como pode o seu sofrimento ser representado? Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera que se derreteu dentro das minhas entranhas.
Este versículo 14 expressa a extensão da agonia no corpo, na mente, nas afeições do Senhor Jesus Cristo, conforme Ele leva o meu pecado, o teu pecado. A minha força se secou como um saco, e a língua se me apega ao paladar, e me puseste no pó da morte, os mesmos sentimentos do versículo anterior. Pois me rodearam cães, o ajuntamento dos malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Como poderia Deus fazer isso com seu próprio filho? Algumas pessoas perguntam. É injusto, eles dizem. Ele não merece, eles dizem. Como poderia um inocente sofrer tudo isso no lugar de criminosos, de homens e mulheres tão rebeldes e vis como nós? É injusto. Sim, seria injusto se não fosse voluntário. Mas quando aquele que deve sofrer se oferece voluntariamente e diz: Pai, põe sobre mim toda a agonia e toda a miséria e toda a dor que eles devem sofrer, e eu levarei voluntariamente naquela cruz do Calvário. Oh, palavras do Senhor Jesus Cristo, levando sobre si mesmo, eu sofrerei, como se Ele dissesse, eu pagarei, eu experimentarei tudo o que eles devem experimentar para salvá-los. E no versículo 17, poderia contar todos os meus ossos. Isso fala sobre a consciência dele na morte, ele está consciente. Ele deveria sofrer tudo isso de uma maneira consciente. Em um determinado momento de sua crucificação, nós lemos no Evangelho que um dos soldados tomou uma esponja com vinagre e fel. Ou melhor, antes disso, lhe foi dada uma mistura de vinagre e fel. E aquele fel tinha um poder como que alucinógeno para diminuir a dor de uma pessoa que seria crucificada, porque era tão intensa. Mas o Senhor Jesus Cristo, nós lemos, se recusou a tomar. Por quê? Porque ele deveria sofrer desperto e consciente. É isso que transparece nessas palavras. Poderia contar os meus ossos. Eles, isto é, aqueles que me cercam na cruz, me veem e me contemplam a humilhação pública diante de todos. Não num lugar escondido, não numa masmorra, em público, aberto aos olhos de todos, debaixo da chacota de todos, sobre o sol escaldante de Israel, aos olhos de todos, por 3 horas. Todo o sofrimento, até que o Senhor abaixasse a cortina sobre o sol. Era o suficiente de dor. Meu filho não mais será desprezado por olhos humanos. O restante do seu sacrifício seria como que na escuridão. E só a palavra de só Cristo Jesus, realmente, por suas palavras, podem expressar o que eles sentiam naquelas 3 horas de escuridão no Calvário. Toda a intensidade da tentação de Satanás, que provavelmente, na sua última chance de parar o Senhor, com seus demônios o cercaram, provavelmente tentando e sugerindo e provocando de maneira tão intensa. 3 horas de escuridão veladas de nossos olhos. O que ele levou sobre si. Repartem entre si as minhas vestes, versículo 18, e lançam sorte sobre a minha roupa. Que palavras! Os soldados ao pé da cruz não tinham qualquer noção de quem ele era. Nenhuma percepção de sua natureza e dignidade divina, nenhum senso de que ali estava o Criador do universo, por meio de quem todas as coisas venham à existência. Aquele diante do qual todo joelho um dia se dobrará, tanto daqueles que o desprezaram como aqueles que o buscaram, não compreendiam que o Rei dos Reis estava ali. Repartem entre si as minhas vestes, o versículo 19, mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me, tamanha fé demonstrada. O momento estaria chegando, quando tudo estaria consumado e o último pecado de cada homem e mulher por quem ele morreu seria pago naquele momento. E no versículo 20 nós ouvimos essas palavras tão enigmáticas: livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. O hebraico aqui, para predileta, é a minha única, o meu melhor amor, o meu melhor prazer. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, o que isso significa? Bem, Ele está dizendo isso: livra a minha alma da espada e a minha igreja, o meu maior amor, o meu povo escolhido, o objeto da minha afeição, o povo por quem eu morri. Esse homem, aquela mulher, esse jovem, aquele que eu morrerei um dia, porque eu morri agora, um dia no futuro ele se voltará a mim. Livra a minha igreja, que amor. Livra aquele
Aquela, a minha predileta, a sua igreja da força do cão, isto é, do maligno. Não é mais remarcável, queridos, a oração intercessória do Senhor Jesus Cristo, o seu sentimento, a sua preocupação pelo seu povo, mesmo morrendo na cruz do Calvário. Este versículo 21, salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens, o que provavelmente é uma referência no hebraico para o altar de sacrifício. Nós sabemos que aquele altar construído de pedra possuía nos cantos, em cada um dos cantos, uma espécie de chifre que tinha conexão com o altar, onde o sacrifício era amarrado. Essa é uma representação do Senhor Jesus Cristo como um sacrifício no altar, preso, pregado, amarrado, mesmo ali, clamando, intercedendo. Ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então, queridos, aqui está o resultado da obra sacrificial do Senhor Jesus Cristo no Calvário, versículo 22. Então declararei, é Jesus ainda falando, então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Ele está certo do seu sucesso, ele está certo da sua vitória. Ele terá sucesso em espiar no lugar do seu povo e um dia os conduzir pela ressurreição para a presença do Pai e os conduzirá pessoalmente, cada um daqueles por quem ele morreu, como ele tem feito. Oh, a palavra de Deus nos diz no Salmo 116, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Bem, Davi, nesse salmo profético, ele fala como Cristo. E a partir do versículo 23, agora são as suas próprias palavras. As palavras de Davi, você perceberá aqui. O que nós temos aqui, a partir desse versículo 23, é Davi reagindo à visão, como se assim for, à percepção maravilhosa que o Senhor Deus lhe deu. E assim ele pronuncia uma exortação para o seu povo, que será passado para nós mesmo hoje. Ouça essas palavras do versículo 23. É Davi falando agora, vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, semente de Jacó, glorificai-o, e temei-o todos vós, semente de Israel, louvai-o, glorificai-o, temei-o, quanto nós necessitamos de Cristo, louve a Cristo, glorifique a Cristo, tema, isto é, obedeça a Cristo Jesus a cada dia. Davi estava como que perplexo, tomado por essa visão que Deus lhe diz. E ele diz, louve-o, glorifique o povo do Senhor. Uma exortação que segue a partir do versículo 24 também. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito de Cristo, isto é, nem escondeu dele, de Cristo, o seu rosto, antes quando ele clamou, o ouviu. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti, ó Cristo, nós podemos acrescentar aqui, na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que te temem. Que palavras tão belas. E no versículo 26, o banquete do Senhor, os mansos comerão e se fartarão do banquete do Evangelho. Louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Não são todas as pessoas, são os mansos, são os que o buscam, são aqueles homens e mulheres que um dia eram lobos em seus corações, víboras em suas personalidades, mas que foram como que domados, transformados, agora mansos. Aqueles que o buscaram um dia em arrependimento e fé, e agora transformados, os mansos comerão e se fartarão. Louvarão o Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente em louvor e adoração a Deus para sempre. Este versículo seguinte, todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações, adorarão perante a tua face. Bem, uma referência óbvia ao evangelho que seria proclamado. Quando Cristo tiver aberto o caminho que conduz ao céu, e seu evangelho for proclamado em todo o mundo pelo seu povo, iniciando em Jerusalém, se espalhando por toda a terra, mesmo chegando ao Brasil, a todos os confins da terra, então haverá uma grande colheita, a igreja do Senhor Jesus Cristo em todo o mundo, pessoas salvas, pessoas chamadas da morte para a vida, igrejas locais sendo constituídas, Cristo Jesus sendo glorificado em toda parte. Esse é o significado dessas palavras. E o versículo 28 corrobora, porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Bem, ele não domina as nações ainda.
Porque as nações são entregues ainda ao poder de Satanás, que domina nesse mundo. Mas ele domina entre as nações, isto é, através da sua igreja. Um povo voluntário, submisso a ele, em que ele governa e dirige, ele domina entre as nações. E um dia, um novo céu e uma nova terra, como o Senhor, justo juiz, soberano sobre todas as coisas. E o versículo 29. Todos os que na terra são gordos ou fartos, isto é, o verdadeiro povo de Deus, alimentado pela palavra de Deus, comerão e adorarão. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, mesmo seus inimigos. Todo joelho se dobrará, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Nenhum poderá reter viva a sua alma. Quem jamais pode reter viva a sua alma após a morte nesse mundo? Ninguém tem o poder de manter a sua alma viva após a morte ou após essa vida. Nós dependemos inteiramente do Senhor Jesus Cristo. Será que nós já o conhecemos nessa vida? Acaso já o buscamos nessa vida? Acaso já dobramos o nosso joelho diante dele em arrependimento e fé para termos a nossa alma protegida e preservada com ele contra a morte eterna? Pode alguém manter a sua alma viva naquele dia de juízo, se não através do Senhor Jesus Cristo? Será muito tarde. Se eu não me volto agora, e não o busco agora, e não experimento o seu poder, como jamais eu poderia me apresentar diante de um Deus justo que deve julgar? Ninguém, ele diz, poderá manter viva a sua alma. E o versículo de número 30, uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. E essas palavras de imediato, elas nos recordam de Isaías capítulo 53. Deixe-me abrir rapidamente. Isaías 53, versículo de número 10 em diante. Ouça novamente. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. De volta ao versículo 30. Uma semente o servirá, o fruto da obra do Senhor Jesus Cristo. Será declarada ao Senhor a cada geração, uma nova geração após outra geração, declarando a obra do Senhor Jesus Cristo séculos atrás até o final dos tempos. Frutos, a obra do Senhor Jesus Cristo. Deixe-me tomar um minuto da sua atenção com um pensamento. Cristo Jesus morreu neste mundo sem filhos. Foi ceifado da terra dos viventes, sem nenhum descendente humano físico. Ele foi Deus encarnado, sim, mas também um homem. E é claro, na terra ele não teve nenhum filho, ele nunca se casou, nem deveria, não veio para isso. E olhando para esse cenário, parece um quadro triste, não é? Um jovem de 36 anos sendo ceifado deste mundo, sem descendência, sem um nome na posteridade. Para o povo da antiguidade, isso era um desafortuno terrível. Mas não é desafortuno nenhum, amigos. Porque ele foi o Filho de Deus, que veio a este mundo para salvar, morrer como um substituto no Calvário, e assim permitir que bilhões de homens e mulheres nascessem de novo como seus filhos. Não 1, 2 filhos humanos, 5, 10, 12, bilhões de homens e mulheres, filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. A sua semente, isso está refletido nesse versículo, uma semente o servirá. Será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer. Oh, tremendo pensar sobre isso. O fruto do seu trabalho, quem jamais pode contar, como a areia da praia, como as estrelas do céu. Milhões e milhões, homens e mulheres salvos em cada geração, em cada cultura, em cada nação. Hoje, essa semana, na próxima semana, até o final, quando o Senhor Jesus Cristo retornar a este mundo. Que palavras belas e tão profundas. Isaías fala sobre isso de uma maneira tão clara. Este último versículo 31, chegarão e anunciarão
a sua justiça ao povo que nasceu, porquanto Ele o fez. Ele o fez. Ele sofreu. Foi Ele quem morreu. Foi Ele quem levou sobre si o pecado de milhões. Foi Ele quem abriu o caminho que conduz ao céu. Foi Ele que nos fez ser contados justos diante do Pai. Foi Ele quem tomou sobre si um corpo e uma natureza humana como o nosso, porém sem pecado. Ele o fez. Foi Ele que foi perfeito e santo. Foi Ele quem jamais murmurou, mesmo sobre a agonia e toda a pressão de nosso pecado naquele dia. Foi Ele que nos abriu o caminho que conduz ao céu, porquanto Ele o fez. Que salmo tremendo! Só de meditarmos e passarmos por esse versículo, nós podemos perceber algo do sofrimento e da dor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1000 anos antes dele vir a este mundo, tão claro, tão factual, cumprido nos Evangelhos. Oh, amigos, na primeira parte, Davi personificando o Salvador, na segunda parte, exortando o povo de Deus a louvá-lo, a glorificá-lo, a obedecê-lo. Não é só uma passagem tremenda das Escrituras, não é só uma passagem que aquece o nosso senso de dívida e de amor e de gratidão ao nosso Salvador e Senhor. É sobre a nossa dívida, a dívida que nós temos para com Cristo Jesus. Quando em sua leitura, em casa, dos Evangelhos, sobre a crucificação do Senhor Jesus Cristo, você parar para ler, não veja apenas os detalhes técnicos ou históricos da crucificação. Veja que aquilo realmente foi a maior transação de todo o universo. A sua justiça e santidade, no lugar de meus pecados. O seu corpo, a sua alma derramado naquela cruz, para que eu fosse liberto e transformado. Nós deveríamos pensar, o meu orgulho estava ali, as minhas mentiras estavam ali, toda a minha indecência e cobiça estava ali, todos os pecados de dias e anos contra a luz da verdade, da palavra, toda a minha rebelião foi colocada ali naquela cruz. É isso que aconteceu. Nenhuma pintura do Calvário, nenhum filme sobre a crucificação do Senhor Jesus Cristo poderia jamais apresentar nenhuma fração aquilo que ele experimentou em sua alma. O sofrimento físico foi tão pequeno quando comparado. Aquilo que ele teve que experimentar em sua alma, por você, por mim, naquela cruz, o Salvador. Oh, amigos, até o dia em que nós entrarmos no paraíso do Senhor Jesus Cristo, Salvador, nós não compreenderemos nenhuma fração daquilo que custou para a nossa redenção e quão imensamente Cristo nos amou, quanto nós devemos a Cristo Jesus.